Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus por essa riquíssima oportunidade que Ele assim nos oferece de chegarmos aqui para aprendermos um pouco mais da Sua palavra, né? Deus tem assim nos dado essa oportunidade e eu sou grato a Deus, né? Quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, fazer... Quero aqui, com a ajuda do Espírito Santo, fazer aquilo que Ele propôs para nós nessa manhã. Mas antes de qualquer coisa, quero convidar os irmãos a se colocar de pé. A gente vai ter esse hábito de, antes de começar o estudo, a gente convidar o Espírito Santo para Ele nos conduzir a um alimento saudável, vasto, verdejante. Irmão, o autor das Sagradas Escrituras é Ele, eu costumo sempre dizer isso. E nós temos o privilégio de aprender com o autor. Você compra um livro aí afora, você só compra o livro e a ideia do autor está ali no livro. Mas você não senta ao lado do autor para ele dizer: olha, quando eu escrevi isso aqui, eu estava pensando nisso, nisso e nisso. Não, o Espírito Santo, Ele nos dá o privilégio, Ele nos deu a palavra e Ele está conosco na meditação da palavra. Pai, eu quero louvar ao Senhor por mais essa manhã de domingo que o Senhor nos oferece para chegarmos aqui e aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Quero aqui declarar, meu Pai amado, a minha dependência do Senhor. Pai, eu não sou nada, eu não tenho nada para oferecer para a Tua igreja, mas eu peço ao Senhor, Tu que és o autor das Sagradas Escrituras, nos conduz a um pasto verdejante, nos abre a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra. Muitas vezes, meu Pai amado, ficamos na dúvida, mas necessitamos que o Senhor, como autor e professor, nos ensine nessa manhã. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão, o nosso coração. E, meu Pai amado, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça, aleluia, que a Tua palavra entre em nós. Pai, aleluia, como a enfermeira faz ao paciente, aplicando medicamento direto na veia para produzir o resultado mais eficaz, eu quero pedir ao Senhor, aplica essa Tua palavra em nosso coração, que ela não fique apenas em nosso ouvido, mas que ela possa descer ao coração, que possamos ter o desejo de cumprir a Tua palavra. Espírito Santo, tira todo impedimento agora, meu Pai amado, todo bloqueio, tira tudo aquilo que não convém. Espírito Santo, eu quero convidar ao Senhor, aleluia, tenha liberdade nessa aula, nessa manhã, e que o Senhor fale ao coração de cada um, nos levando para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Lição de número 5, hoje é 29 de julho de 2018, e eu quero, já parabenizei individual, né, mas eu quero aqui parabenizar ao recém-casal aqui, né? Deus abençoe, Nemilce, a sua digníssima esposa, agora são uma só carne, e essa é a primeira aula da escola dominical depois do casório, não é isso? E quero aqui declarar que a chuva de bênção esteja sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus, amém? Bom, o tema da nossa lição, como tenho dito, a lição de número 5 é santidade ao Senhor. Temos por texto áureo Levítico capítulo 20, verso 26. Levítico capítulo 20, verso 26, nos diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo.
e separai-vos dos povos para seres meus. Levítico capítulo 20, verso 26. A verdade prática da nossa lição nos diz: a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Sem ela, nosso testemunho é ineficaz. Santidade como marca. Santidade como marca. Fiquei vendo esse texto aqui e eu fiquei assim refletindo. Isso é um reflexo da igreja contemporânea dos nossos dias? Será? A santidade realmente ela tem se aplicado, ela realmente é a marca nossa enquanto igreja no Brasil? E eu meditando, eu creio que não. Para ser bem franco com a igreja, eu creio que não. Eu creio que, infelizmente, hoje a marca da igreja brasileira, infelizmente, não é a santidade, é o triunfalismo, é a prosperidade, é o crescimento material. Hoje a marca das igrejas, elas querem ser lembradas como fonte de prosperidade, onde você entra pobre, arrasado, acabado, e dentro de poucos dias você está bem financeiramente. Essa é a marca que eu vejo. Mas a lição de hoje, ela tenta nos levar de volta para o eixo central da palavra, que é a santidade. Hebreus 12:14 nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Porém, o evangelho tem sido deturpado com os modismos e com as palavras que nós gostamos de ouvir. Quem não gosta de ouvir que Deus vai dar carro? Quem não gosta de ouvir que Deus vai melhorar o salário, que Deus vai abrir uma porta? São os nossos conflitos e dificuldades cotidianas. Quem não gosta de ouvir que Deus vai curar? Ora, se você está doente, aí você é estimulado a vir para a igreja para receber a cura do Senhor. Por que não? Só que esse não é o ponto central da igreja. Jesus, ele não veio aqui para nos curar. Jesus, ele não desceu aqui para nos aliviar dos nossos problemas. Ele veio aqui para nos santificar, pois estávamos perdidos em nossos próprios pecados, e através da cruz de Cristo podemos ser religados a Deus. Os cravos foram cravados em suas mãos, a coroa foi colocada nele, com aqueles espinhos, com o intuito de provocar nele aquelas dores, pois ele tomou sobre si, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então a cruz de Cristo, o foco da cruz de Cristo foi o quê? Foi nos lavar, porque ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, para poder nos lavar dos nossos pecados, e assim voltarmos a termos comunhão com Deus. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio aqui para dar carro a ninguém, porque o carro vai ficar. Jesus não veio aqui para dar saúde a ninguém, porque o corpo vai padecer. Jesus não veio, irmão, ele pode fazer isso, ele pode, como tem feito, vai continuar fazendo, mas entenda bem, o foco central da vinda de Cristo aqui na terra foi nos religar a Deus,
estávamos perdidos como ovelhas sem pastor. E Ele veio para nos arrancar do poder das trevas, do poderio do diabo que nos aprisionava no pecado e nos levar de volta a Deus. Ele quis, através da cruz, morrer em nosso lugar. Éramos culpados, éramos dignos de tal pena, e o que Ele fez? Ele disse: eu vou lá, eu vou pagar a pena dele, eu vou pagar a pena dela. E quando Jesus veio, Ele derramou. Irmão, essa mensagem, infelizmente, a mensagem do Calvário tem sido largada de lado. E tem entrado no lugar da mensagem do Calvário, a mensagem terrena. No lugar da mensagem do Calvário, tem entrado a terra. Você vai ser, você vai ter, você vai conquistar. Não, a mensagem do Calvário é renunciar a nós mesmos, carregar a nossa cruz e seguir a Jesus. Esse é o ponto central que eu já quero aqui iniciar. Porque, como tem concluído aqui, a verdade prática, a santidade é a marca distintiva do povo de Deus. Agora, por quê? Por que a marca distintiva do povo de Deus? Porque o povo de Deus está ligado em Deus. Como nós nos ligamos em Deus? Através da palavra. É através da genuína palavra, não é a palavra corrompida, é a palavra genuína, é a palavra pura, é a palavra sem mistura, sem aditivos. O meu carro está ali, você liga ele está um barulhão terrível, ele está todo cheio de zigue-zeira. Eu levei ele no posto, e aí o posto estava com um valor assim, tá caro o nosso combustível, né? Mas comparado com os demais, estava um preço bom. E ainda mais o preço da gasolina comum, estava o preço da aditivada. E como era o posto de um supermercado, né? Aí eu disse, bom, associando essa marca a essa, porque é da mesma marca, né? Do supermercado. E aí eu disse, bom, ninguém vai fazer uma besteira. E eu encho o tanque. De quê? Aditivado, é o meu preço. Fui lá e coloquei. Irmão, tá ali, o carrinho tá todo vacaiado. Quase que eu não vinha. Por quê? Porque a gasolina está adulterada. E a gasolina estando adulterada, ela comprometeu o funcionamento do veículo. Possivelmente deve ter queimado alguma vela, cabo ruim, agora está tudo comprometido. Por quê? Porque a gasolina não era pura. Quando um cristão, ele acaba se deixa receber um alimento não puro. Que alimento puro? É a palavra. O Senhor diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando nós nos deixamos ser enganados, porque, irmãos, quero dizer que a gente muitas vezes peca sendo enganado, e a gente gosta de ser enganado. A mentira acaba entrando, as heresias acabam entrando, e a gente fica ali se alimentando de coisas não agradáveis. Note bem, eu já falei isso várias vezes aqui, eu vou tornar a falar. A igreja, eu sou nascido e criado na Assembleia, tenho 32 anos, mesmo que não pareça, essa é a minha idade. Alguém olhou assim, rapaz, você está doido, você tá... Mas é a minha idade, irmão. Posso parecer ter um bocadinho mais, mas a igreja antigamente, quando se falava do arrebatamento,
Os irmãos mais velhos aqui vão saber do que eu estou falando. Ela vibrava. Era o ponto central da mensagem. Quando o pregador, ele ia destringindo ali, ele ia por aqui, por ali, e aí o ponto central da mensagem dele era: Jesus está voltando. A igreja estava em êxtase, ela vibrava, porque esse era o seu maior propósito, esse era o seu maior desejo. Era o quê? Mesmo que não estava faltando farinha em casa, mesmo que estava desempregado, mesmo que a saúde estava ruim, o maior desejo do crente, e eu não estou falando disso há muito tempo não, há 15 anos atrás, no máximo 20 anos, o maior desejo do crente, eu via quando criança e adolescente, era dizer: Jesus está voltando. E o povo vibrava, porque os seus olhos estavam fitos no céu. Hoje, o ponto central da mensagem, quando o povo entra em êxtase, quando o povo mais vibra, é quando diz: Jesus está me mostrando aqui que tem uma porta aberta. E tem algum problema nisso? Não. É porque o olhar do crente desceu do céu para a terra. Esse é o grande problema. Deixamos de anelar as coisas celestiais e passamos a desejar com extrema vontade as coisas terrenas. E quando, aí que está a heresia, aí que está o desvio da genuína palavra, quando nós nos submetemos a ter esse alimento diário, terra, 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 passamos a ser o quê? Egoístas, a disputar entre irmãos, a brigar e ter afrontas e problemas. Aí eu quero refletir sobre essa verdade prática. A santidade, ela é a nossa marca? É a marca nossa? Será? Se ela não é uma verdade em nossa vida, tem alguma coisa errada. Então, irmãos, quando eu vi o tema da lição, eu falei: meu Deus do céu, porque falar de santidade, você pode acabar entrando em legalismo. Eu disse: meu Deus, eu fiquei naquela preocupação em não ficar falando no campo teórico. Então, minha preocupação nessa lição não é a santidade teórica, é a santidade cotidiana, é a santidade prática. Porque a santidade teórica, irmãos, principalmente nós da Assembleia de Deus, a gente acaba levando muito a ferro e a fogo. Qual o tamanho do vestido da irmã? Hoje em dia nem tanto tem isso, né? Qual o tamanho do cabelo da irmã? Coitado das irmãs antigamente. Se cortasse um dedinho de cabelo, assim, 2 dedinhos, hoje em dia as irmãs fazem naturalmente para poder apontar, né? Que é isso? Um tempo atrás, se alguém fizesse negócio, isso era disciplinado, porque a nossa santidade estava no exterior. Pegasse um irmão andando de bermuda na rua, ele estava excomungado, ele não era crente, não era nada, acabou com a vida dele. A irmã faltando o céu, a irmã cortasse o cabelo, eles deixaram a parte do menino até o cabelo crescer, já estava agitado, aí eu digo uma coisa: as irmãzinhas do cabelo desobediente, como é que faz? Fica com aquele cabelo todo rebelde, não podia dar uma chapinha, não podia cortar, não podia parar, porque eu sei que tem que aparar para ele crescer mais, tem até que aparar para ele crescendo com igualdade e tal. Imagina, irmão, isso é santidade? O tamanho da roupa. Nós nos preocupamos com santidade exterior. E Jesus estava ali comendo e questionaram a Jesus: por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Por quê? E Jesus disse: vocês estão preocupados com o que entra
deve se preocupar com o que sai, porque é do coração, querido. Então, a verdadeira transformação do cristão é de dentro para fora. Mas nós nos preocupamos com o exterior, com a lapela, com a aparência. Olha, que é isso? Você está de terno e gravata, Jesus já entrou. Às vezes não tem nada de Jesus. É apenas um lobo transvestido de ovelha. Fala bonito, canta bem, prega bem, mas o evangelho não entrou nele. Você compreende? Que o evangelho da cruz, o verdadeiro evangelho da cruz, ele traz para fora aquelas iniquidades e joga, e aí o Espírito Santo, ele vai entrar em nós e vai passar a fazer a obra da santificação, porque a santificação é um processo. Oi, irmão Leandro, você falou aí da roupa. A roupa, eu como cristã e vejo, a roupa nossa tem que ter uma medida, porque se ela passa além do que o crente usa, é um escândalo para a igreja e atrapalha a igreja, porque todo mundo olha para aquela veste e fala, não está adequado com a nossa doutrina. É muito sério isso. Agora, não estando assim muito comprida, nem muito curta, tiver um tamanho bom, ninguém vai reparar. Se tiver comprida, muito menos. Mas se tiver acima do joelho, eu acho que muito Com certeza. Eu costumo dizer que a roupa não vai levar ninguém para o céu, mas vai levar muita gente para o inferno. Isso é um fato. A roupa não vai levar ninguém para o céu, irmão. Você pode vestir a melhor, pode levar a melhor roupa, tamanho, largura, não vai levar ninguém para o céu. Mas o que tem de gente que vai para o inferno por conta de roupa? Então, mas o que eu quero, a minha preocupação, entenda, é que a transformação do crente deve ser de dentro para fora. Não é apenas o exterior, porque trocar de roupa é fácil, é ou não é? Embora que algumas irmãs demoram algumas horas para poder se arrumar para ir na igreja, né? Coloca a roupa, tira a roupa, coloca a roupa. Mas tirando esse pormenor, trocar de roupa é fácil, não é? Acabou. Mas deixar a mentira, porque o salmista diz, até quando amareis a mentira e buscareis a vaidade? Até quando amareis a mentira? Então, irmãos, mas não adianta eu me encarregar tudo arrumadinho, como eu estava falando. Me encarrega arrumadinho, agora no interior dele é exatamente isso que eu estou falando. Porque é fácil trocar de roupa. Difícil é deixar o Espírito Santo entrar em nós e começar a tirar as sujeiras. Porque ele vai ter que mostrar, muitas vezes, o que está no interior. E muitas vezes isso vai trazer um certo conflito. Se é uma pessoa egoísta, aí ele vai querer mexer naquela área. Você é uma pessoa que tem rancor, irmão, raiz de amargura é a coisa mais difícil. E ele vai querer mexer. E eu estava falando esses dias com um rapaz, e ele falou, não, se a pessoa falar alguma coisa comigo, então eu não gostei, nunca mais, eu posso olhar com ela na rua, eu finjo que nem conheço. E vai muitas vezes na igreja, assim. Mas o que acontece? É a exposição da palavra. É você se expor para a palavra e deixar a obra de Cristo entrar em nós. Porque a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmãos, eu quero aqui meditar acerca disso. Na leitura bíblica em classe, Levítico capítulo 20, versículo 1 a 10, essa leitura já foi feita aqui, mas ela falava de algumas coisas, né?
O objetivo do capítulo é mostrar que todo o povo era responsável em manter a pureza e não somente Moisés. Aí a gente vai observar aqui de que se tinha pecado no meio do povo, aí deveria ser arrancado e colocado para fora, tal. Depois a gente fez essa leitura agora há pouco, não vou tornar a ler, mas caso alguém queira, Levítico capítulo 20, do 1 ao 10, ele vai falar um pouco disso, que a responsabilidade também, ela recai sobre o povo. Então, hoje estudaremos o capítulo 20 de Levítico. Nesse capítulo, Moisés enfoca 2 tipos de pecado contra o Todo-Poderoso. Ele fala a respeito da ofensa contra a verdadeira religião, né? E a ofensa contra a família. E aí, nesse objetivo, né? No tempo da lei, esse tipo de insulto era punido com a morte, pois tais ações colocavam em risco todo o povo de Deus. E aí o objetivo do capítulo é mostrar, como tenho dito, que todo o povo era responsável para manter a pureza. Amém? Vamos fazer a chamada. Ah, você já fez? Ah, tá. Já pegou as ofertas aí também? Então... Bom, o livro de Levítico foi entregue a Israel para que este, separando-se de entre todos os povos da terra, viesse a adorar, a servir e a santificar-se a Deus. A santidade, por conseguinte, tanto naquele tempo quanto hoje, continua a ser a marca distintiva dos filhos de Deus. Nesta lição, veremos que Israel, através das leis e ordenanças levíticas, tinha uma obrigação de apresentar-se a Deus e ao mundo como nação santa, zelosa e servidora por excelência, que aprendemos com os israelitas a adorar, a servir ao Senhor na beleza da sua santidade. Vamos lá ao primeiro ponto: a santidade, a marca do povo de Deus. Em Ur dos Caldeus, Abraão não passava de um gentio entre os demais gentios quando foi chamado por Deus em Gênesis capítulo 11, verso 31. Mas, intimado novamente por Deus em Arão, obedeceu de imediato. Ele creu em Deus e foi justificado. Romanos capítulo 4, verso 3. Foi exatamente aí que começou a história de Israel como povo santo do Senhor, Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 8. Vamos lá, o primeiro ponto, o estado da santidade. No exato instante da sua chamada a uma nova realidade espiritual, Abraão e com ele todo Israel foram elevados ao posto de herança particular e santa do Senhor. Êxodo capítulo 19, verso 5. Essa dignificação, porém, não levou ao aperfeiçoamento imediato dos hebreus. Tanto o patriarca quanto os seus descendentes tiveram de submeter-se a um longo e doloroso processo de santificação. E aqui eu quero dar um start, né? Só uma paradinha assim rapidinho, a gente dá uma breve meditada. Existe aí eu quero combater, irmão, como apologeta, essas
heresias que andam entrando, que você entra na igreja e a sua vida é mudada. O ato de entrar na igreja não santifica ninguém. O ato de levantar a mão, não. Ainda que seja uma entrega de inteiro coração, não muda completamente a vida da pessoa, embora que muda o seu padrão de vida. Tá? Mas a santificação é um processo gradativo. É um processo de aperfeiçoamento gradativo. Deus vai moldando a sua vontade em nós. Ele vai nos lapidando. E esse processo de lapidação, ele é longo, ele é doloroso e é a vida inteira. O irmão tem costume de mentir. Jesus entra e ele vai trabalhando. O Espírito Santo vai convencê-lo de que essa prática não lhe agrada. Uma vez que ele convence, aí o Espírito Santo vai começar dentro de você a te policiar. Quando você pensa que não, você vai, aí vai querer contar uma mentira, aí o Espírito Santo, opa, aquele sinalzinho, aquele radarzinho, liga, aí você diz, eu não posso mentir. Aí você vai falar a verdade. Mas quem é mentiroso, irmão, fica aquilo ali, a vida inteira. Ele gosta de mentir. É a vida inteira que ele vai ser tentado naquilo. Quer ver uma coisa? Eu estava conversando com um irmão e ele disse, Leandro, presbítero da igreja, Assembleia de Deus, disse, Leandro, eu fui usuário de droga por um tempo. Eu conheço dois assim. Mas o que me confessou foi um. Ele disse, eu fui usuário de droga por um tempo. E uma vez, depois de muitos anos de convertido, eu passei próximo onde eu comprava droga. Crente da Assembleia de Deus, presbítero da Assembleia de Deus, anos de convertido. Eu passei próximo de onde eu passava droga, comprava droga, e a minha boca chega a encher de água. Vocês estão entendendo, irmão? De que o processo da santificação, ele é longo, ele é doloroso e ele é contínuo. Veja bem, ele foi liberto lá atrás, mas ele era tentado naquilo que ele gostava. E ele continua sendo hoje. Que isso vai de contra ao que muitas pessoas ensinam. Tem uma igreja aí que anda ensinando o milagre de Manassés. Irmão, pelo amor de Deus. Eu vou entrar os irmãos, por favor, contenham-se, né? Mas só vou citar esse fato. E note bem, não que eu não creia que Deus não faça, creio, tá? Mas existe um propósito. Aí o milagre de Manassés, chega lá, você entra na igreja, você é drogado, aí você recebe o sopro ali, e aí o que acontece? Você como que acorda ali aos 50 anos? O que eu estou fazendo aqui? Em cima do púlpito, o camarada entrou lá por livre vontade e tal, hein? Irmão, aí foi apagado da memória dele que ele era usuário de droga. Irmão, por favor, tenha dó de mim. Se você recebe um benefício tão grande da libertação de Deus, você não lembraria desse benefício para ser grato a Deus? Por favor. Aí é querer demais, né? Então, cuidado com as heresias. Então, o que eu quero falar na área que você é tentado, pronto, tem irmãos que são tentados na área da pornografia. Ninguém assume isso. Mas é tentado na área da pornografia. É anos e anos de crente, mas vez por outra, vem o tentador e ele é tentado naquilo. Mas você não peca, porque a palavra está em você. Desde que seja a palavra genuína, que nos leva somente a Deus. Por isso que eu quero enfocar aqui na necessidade da verdadeira palavra em nós. Cristo em nós, esperança de vida eterna. A verdadeira palavra em nós. Ô, Léo, eu vejo diferente.
Mas o homem, ele tem que força a Deus, ele tem por onde, para que ele não continue naquilo. Não sei se vocês estão me entendendo. Vamos supor, exemplo, as drogas. Claro que precisa de uma força de Deus. Mas a pessoa ele tem que ter. Ele tem que fazer, não, eu não quero que ele continue isso aí. Eu vou procurar Deus, quero que Deus me ensine e procurando, não. Você entendeu? Igual a pessoa que bebe química, ou qualquer outro tipo de bebida aí. Ele tem que. Porque senão ele vai ficar aqui toda a vida e toda vez que eu beber, vai querer beber. Não, ele tem que ter uma opinião, Não, mas o que eu estou falando exatamente e às isso. vezes tem pessoas que ele é o maior beberrão e para de fumante. Às vezes ele, sem aceitar, às vezes ele para. O que eu estou falando é exatamente isso. A exposição da genuína palavra, ela vai, através do Espírito Santo, nos convencer daquilo ali. Seremos convencidos por ela. Seremos libertos por ela. Mas a natureza humana não morre. Você entende o que eu estou falando? A natureza humana não morre. Aí o irmão era solteirão e vivia, não estou falando caso nenhum, pelo amor de Deus, estou falando, isso é um caso comum entre homens, né? Vivia, toda menininha que passava, ele, e tal, e se ele foi lá, entrou no Evangelho, o Evangelho entrou nele, mas note bem, a natureza humana, ela vai querer. Por isso que em Efésios, se eu não me engano, ele vai dizer, mortificai, pois, os vossos membros. Quer dizer, nós devemos mortificá-lo, porque a natureza toda hora quer voltar, ela quer voltar, é a natureza humana. Irmão, eu queria nunca mais sentir desejo. Irmão, meu filho, só você morrer, porque a mulher passa. Meu filho, você tem que deixar o Espírito Santo dentro de você. Ele domina completamente. Agora, quando há um espaço vazio entre nós, aí a natureza humana começa a querer fluir. Vocês não compreenderam agora o que eu estou falando? A natureza humana sempre vai querer ressurgir em nós. Mas é o Espírito Santo que nos convence. Mas eu tenho também a necessidade da santificação. E o que é a santificação? Vamos lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16. Irmão, eu queria ter umas 3 horas para falar dessa lição. 1 Pedro capítulo 15, capítulo 1, verso 15 e 16. Quem achou já pode ler. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Vamos lá? Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Verso 16. Porque escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Irmão, a palavra santo aparece ao longo da Bíblia mais de 900 vezes. Só ao longo da Bíblia aparece mais de 900 vezes. Porém, pode-se dizer que no livro de Levítico, santo é a palavra central. Não há entre todos os livros da Bíblia nenhum livro como Levítico, no que diz respeito a esse tema da santidade. Esse tema da santidade, só em Levítico ele é tão exaustivamente tratado. Então, santo ou santidade é separação, é ser reservado ou cortado. Separação aqui exigida não é a do convívio social. A separação aqui exigida, irmão, não é essa do convívio social, como algumas pessoas fazem, né? A pessoa, eu quero ser santo, aí ele entra lá dentro de um mosteiro, eu quero ser santo, não conversa mais com ninguém, eu quero ser santo, eu não quero mais saber de ninguém. Eles cortam o relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos, aí entra
num estado e aí vai para longe de todo mundo, ele vai para o deserto, vai para a mata, fica lá sozinho para não pecar. Mas o salmista diz: a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti. Então não é o convívio com pessoas que nos fazem pecar, tá? É a ausência da palavra em nosso coração. Eu estava refletindo e aí eu percebi, o comentarista dado momento, que ele falava que quanto mais amamos ao Senhor, menos queremos cumprir os desejos da carne. Quanto mais amamos a Deus e a sua palavra, menos corremos riscos de desagradar ao Senhor. Então, por isso que a palavra, ela deve estar em nós. Irmão, e o que o diabo faz? Ele quer nos ver longe da palavra. Quantas vezes aí entra todo mundo, eu estou no meio, né? Quantas vezes nós lemos a palavra de modo devocional diariamente? A correria, irmão. Corre para cá, corre para lá, é tanto serviço, tanto compromisso. Acaba que a palavra, não, eu vou ler, e a gente nunca tem tempo para ler. E o que o diabo faz? É uma batalha espiritual e ele está ganhando nessa área. Quando nós não temos contato com a palavra, perdemos em diversas áreas. Entende a necessidade da palavra? Porque é a palavra que nos santifica. É a palavra que abre. Vamos lá, Romanos, capítulo 12. Isso, o salmista falando. Vamos lá, Romanos capítulo 12, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele continua: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, eu não posso me conformar com esse mundo, e eu tenho que procurar me aproximar do Senhor. Você sair, todo mundo não pode estar em você. É ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Você está no mundo, mas o mundo não pode estar em você. Exatamente. Mas por quê? Porque você é transformado, como diz o versículo 2 aqui, transformado pela renovação do vosso entendimento. Você antes não tinha essa compreensão, mas através da palavra, por isso que a irmã falou aqui, a palavra é como luz para o caminho. A gente está andando no meio das trevas, desse mundo de pecado, e ela como luzeiro no nosso caminho, aí vai nos mostrar os abismos da vida, os laços no caminho. A palavra, irmão, é a palavra. Eu quero frisar bastante aqui a palavra, porque através dela poderemos ter uma vida de santidade com Deus. A Bíblia nos ensina que não devemos nos conformar com esse mundo, como falei aqui, Romanos capítulo 12, 1 e 2. Porém, a gente percebe que, como tenho dito, a santidade não é se separar, ir para longe de todo mundo, ir para um mosteiro e ficar lá. Não. A gente percebe em Lucas capítulo 5, verso 29, que Jesus, ele comia com os pecadores. Entende? Eu ouvi há muitos anos atrás a seguinte expressão: no meio, porém à parte. Veja, João capítulo 17, verso 15. Olha o que Jesus pediu para Deus: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, irmãos,
Jesus ele não quer que a gente fique aquele crente alienado. Eu não posso falar com você, eu não posso ir na sua casa, eu não posso fazer isso, eu não posso ir naquilo. Por quê? Porque é pecado. E aí? Não, irmão, calma. É a transformação pela renovação do seu entendimento. É aqui, o processo é aqui. Você compreende? E aí, Jesus, ele entrando na nossa vida, ele vai fazer a mudança diária em nós. Nós podemos nos relacionar com as pessoas, mas não fazer o que eles fazem. Lembra de Daniel e seus amigos? Diz a Bíblia que eles assentaram no seu coração o propósito de não se contaminar. Irmão, eles estavam como escravos na Babilônia, e aí os banquetes do rei, ele disse, não, eu não posso. Por quê? Estava dentro dele a palavra. Eles estavam sem a Bíblia na mão, mas a palavra estava no seu coração. Então a santidade exigida por Deus é cortar o vínculo com o pecado. É a separação exclusiva para Deus. Vou repetir aqui. A santidade exigida por Deus é cortar o vínculo com o pecado. É você não compactuar com o pecado. Sabe o chamado jeitinho brasileiro? É de você tomar vantagem em tudo, sabe? Isso é muito enraizado na nossa cultura. Ô irmão, mas é tanto. Não, mas peraí, irmão, mas tá caro esse negócio aí. Ó, eu tenho um negócio aqui muito bom. Muito bom. É a mesma coisa, tá? O celular é R$1.200, mas eu tenho um celular aqui, é o mesmo celular. Só que não tem documento, não tem a taxinha e tal. Me dá R$500. O quê? 1.200, 500, é o mesmo celular? É. Aí o que acontece? Aquele celular foi produto de roubo. Não custou nada. Aí o camarada foi lá e te deu 500. Alguém pagou 1.200. Você está pagando 500. Mas você está alimentando uma indústria do roubo. Ora, irmão, se o produto custa 1.500, 1.200, por que você vai comprar por R$500? Agora, é diferente se eu sou proprietário e eu estou querendo vender por esse preço. Agora, quer ver um outro ponto? Acontece muito. Eu vou falar aqui. O irmão está em dificuldade financeira. Para ele pagar as contas dele, ele vai ter que se desfazer de alguns bens. Aí diz, ô irmão, eu estou desempregado, tenho algumas contas para pagar em casa. Você não quer comprar esse celular aqui na minha mão, não? Eu te vendo ele até por R$500. Aí o espertão, né? Eu te dou 480. Desculpa a expressão, mas miserável. Aí é o excesso de terra na vida do irmão. Lembra que eu falei? Porque o princípio da palavra é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se você está vendo que o irmão está em dificuldade, não, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou comprar para te ajudar, eu vou pagar R$800 nele. Ele vale 1.200, irmão. Você já está na vantagem muito absurdo. Mas a gente vê, irmão, isso é muito comum, infelizmente, entre nós. A pessoa está arruinada, é colocar o pé para terminar de afogar. O problema é dele, eu quero ganhar. Não se diz com essas palavras, mas se quer ganhar em tudo. Ou vocês nunca viram isso acontecer? Muito comum, irmão, muito comum, muito comum. Quer ver um outro exemplo? Vou contar aqui. Aluguel. Oi. Aluguel de casa. Eu tenho uma casa que está parada. Tem algumas casas lá paradas lá. Não quero alugar. Estou até pensando em voltar para alugar. Mas, meu Deus do céu, o tanto de crente caloteiro
desculpa a expressão, safado, sem vergonha. Irmão, minha tia, meu sogro vive do aluguel, né? Então eu tenho muitas histórias assim, infelizmente. Mas recentemente, no último caso, minha tia, ela saiu daqui e deixou uma irmã que congregava com ela na mesma igreja, morar na casa dela. Ela tem uma casa ali no Dom Bosco, um lote muito grande, entendeu? Na casa dela tem pé de fruta-pão, tem 2 pés de coco, tem pé de mexerica, tem 2 pés de acerola, dá graviola, tem cisterna, uma casa boa, bem localizada. O ideal seria alugar por uma média de R$800. O que ela fez? Alugou para uma irmã da igreja, se eu não me engano, por R$400. Deixou a água e a luz, o nome da minha tia, porque o contrato foi feito e a irmã não foi lá para fazer a mudança, né? Minha tia teve que sair nas pressas e tal, e aí, o que acontece? A irmã ficou usufruindo da água, da luz, sem pagar, sem nada, não pagava aluguel. Estou falando de crente, irmão, não pagava aluguel, e o aluguel da minha tia lá, ela deveria ser pago com esse aluguel aqui. Ela tinha falado, vou te alugar bem baratinho, esse aluguel eu vou pagar lá. Resumindo, minha tia teve que custear o aluguel lá, e depois, quando ela veio aqui, ela descobriu que a conta da CEMIG estava muito alta, a conta da Copasa estava, o nome dela estava sujo, conta do telefone também ficou, o telefone ficou lá instalado, e a irmã só consumindo, e quando minha tia veio, ela ainda queria arrumar tumulto. Por quê? Querer ganhar vantagem. Isso é terra em nós. Irmão, e eu me propus, eu disse, nem que eu não toque muito esse aspecto, porque eu percebi que essa lição não toca muito nesses aspectos práticos da vida cristã, embora que muito bom, mas ela não toca na prática, não afeta assim, não mexe com a ferida. Eu disse, não, eu vou ter que dar essa pincelada. Então, irmãos, ao viver para a glória de Deus, a santidade deve ser uma prática natural e diária. Levítico capítulo 19, verso 3, ela se pede que se respeite os pais. Levítico capítulo 19, verso 32, se pede que se respeite os idosos. A santidade não é liturgia ou ritual, ela é vivencial. Quem é santo, respeita os pais. Quem é santo, respeita os idosos. Levítico capítulo 19, verso 13, fala da honestidade. Levítico capítulo 19, verso 33 e 34, fala do cuidado com os pobres. A santidade não fica restrita ao culto. Ela envolve toda a nossa vida. A santidade não fica restrita aqui dentro. Tem igreja que você entra, né? Ô amado! Aí dá aquele abraço carinhoso. Como é que você tá? E é tão bonito, irmão. Mas isso não se aplica na vida diária. Aí você vê pessoas com intrigas, pessoas querendo ser mais que outras. Você vê o excesso da natureza humana pulsante na vida do crente, quando deveria ser o oposto. Então, irmão, como tenho dito aqui, a santidade não é a mera liturgia ou ritual, ela deve ser vivencial, ela deve ser algo diário. A santidade não fica restrita ao culto, ela envolve a nossa vida pessoal. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 e 16, como temos lido aqui, fala da santidade em toda maneira de viver. A santidade não é algo legalista, ela é social, ética e cerimonial. Envolve o dia a dia, irmão. É o comprar, é o vender, é o pagar. Pelo amor de Deus, irmão, quem compra? Ai, Jesus. Se você compra alguma coisa, irmão, honra o nome do Senhor. Não precisa honrar o seu nome, não. Honra o nome do Senhor. Porque alguém, quando faz negócio com você e você não paga,
que ele vai dizer? Ela é crente, Irmão, o dito está espalhado aí que fazer negócio com crente é a pior coisa que tem. Por quê? Falta a transparência, falta o comprometimento, falta a prudência, irmão. Não adianta você chegar aqui e falar em língua e reteté para o lado de um pessoal, que aqui infelizmente não acontece muito isso, né? Mas não adianta fazer tanta coisa se você compra e não paga. Aí é o que eu moro para aluguel, né? Tenho 13 anos que eu moro ali para aluguel. Então, o outro inquilino lá, ele mudou e deixou mais uma quantidade de água, porque fez um trambique lá, dizia que não descobria, né? Foi falando que a gente conseguiu pagar. Tiago de Luiz. E a luta é no nome da dona do barracão. E o nome da dona foi o SPC. O irmão, ele é do nosso ministério, né, de outra igreja. Ele ligou para mim, estava alugando uma casa. Aí ele disse: Leandro, ele me chama de gordinho. Ô gordinho, eu não sei porquê, irmão. Aí disse: ô gordinho, o camarada disse que a casa dele já tem um gato lá. E o que eu faço? Eu falei: meu querido, o que você acha que eu vou responder? Não, irmão, eu sei, mas ele disse que o gato já está lá, já está pronto. Eu falei: sim, e daí? O que é para fazer? O que é para fazer? Né? Quer dizer, ia tomar vantagem, mesmo que ele não foi, irmão, não foi ele que fez, tá? Mas a Bíblia fala: digno de morte são os que tais coisas praticam e as consente. Romanos, se eu não me engano, capítulo 2. Quer dizer, você não praticou, você não pagou para fazer o gato, mas se você consente em fazer o gato, você é tão pecador quanto. Você compreende? Aí tem um negócio estranho rolando aí. Se você consente, você é tão pecador quanto. Meu amigo, ele está com caso aí com a outra chegada aí e tal. E você conhece a vida e você consente. A gente vê João Batista pregando na cara do governador. Está em pecado! É não consentir, é não se conformar com esse mundo, mas ser transformado pela renovação do entendimento. Irmãos, como tenho dito aqui, a santidade não é algo legalista, ela é social, ela é ética, ela é cerimonial, envolve o dia a dia, eu comprar, vender, pagar, a convivência social, o casal, contratos, é o dia a dia, irmão. Santidade é algo diário. Vamos lá. O processo da santificação. O processo da santificação de Israel, que teve início com Abraão, foi interrompido e recomeçado diversas vezes. Haja vista que o conturbado período dos juízes, mas para que seu povo viesse a atingir o ideal de nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entregou-lhe o livro da lei. Olha, vocês perceberam que para que o seu povo viesse a atingir o ideal de nação santa, profética e sacerdotal, o Senhor entregou o livro da lei. Se lemos atentamente os livros de Êxodo e Levítico, verificamos que o processo da santificação na vida de um crente hebreu tinha início. Essa lição tinha que ser umas 2 horas. Essa lição tinha que ser umas 2 horas. O processo da santificação na vida de um crente hebreu tinha início com o amor que ele tinha para Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 5. O amor que ele tinha para com Deus. A partir desse momento, o fiel passava a cumprir todos os mandamentos do Senhor, pois já não os achava mais pesados. 1 João capítulo 5, verso 3.
Veja, o amor a Deus faz com que o cristão venha cumprir a vontade de Deus. Vamos lá, continuando. Portanto, não existe processo de santificação sem o forte, comprovado e excelente amor a Deus. Quanto mais o amamos, mais nos tornamos santos. E assim, cumpre-se a nossa biografia, o que escreveu o sábio sábio em Provérbios capítulo 4, verso 18. Mas a vereda do justo, ela é como a luz da aurora. Ela deve ir brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí, o que é a recomendação do apóstolo seja aplicada na íntegra, em cada etapa da nossa existência nesse mundo. 1 Tessalonicenses, abre aí, irmão, capítulo 5, verso 23. Me ajuda aí, irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Quem achou já pode ler. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos um pouquinho mais adiante. A santidade como marca. O livro de Levítico tinha como alvo fazer de Israel uma nação santa, distinta por sua pureza e santidade. Êxodo capítulo 19, verso 6. E de fato, nenhum outro povo jamais alcançou a excelência de Israel. Usufruir de todos esses privilégios, todavia, acarreta-lhe ainda grande responsabilidade. Em alguns períodos da sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor, haja vista os elogios tecidos pela rainha de Sabá ao rei Salomão, 2 Crônica, capítulo 9, verso 1 a 8. Todavia, a maior parte da sua história foi marcada pela apostasia, mas chegará o tempo em que todo Israel será redimido e salvo. Romanos capítulo 11, verso 26. Se o povo hebreu deveria sobressair pela santidade, o que não esperar da igreja de Cristo? Por esta razão, o apóstolo exorta-nos a andar continuamente em novidade de vida. Romanos capítulo 6, verso 8. Vamos abrir aí, Romanos capítulo 6, verso 8. Ora, então, vamos lá, pode ler. Sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Amém. Agora o verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Então devemos ter a novidade de vida e viver para Cristo. Usufrui de todos esses privilégios, todavia acarreta-lhe ainda grande responsabilidade. Em alguns períodos da sua história, Israel de fato destacou-se como herança peculiar do Senhor. Haja vista os elogios tecidos. Eu já estou voltando. Então, se a santidade requerida por Deus, nenhum de nós chegará a Jerusalém celeste. Hebreus 12,14, eu já citei no início. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
e Apocalipse capítulo 21, verso 8. Depois os irmãos leem. A sinopse nos fala: a santidade é o que identifica o povo de Deus. Tá? Não sei se a gente tem mais uns 2 minutinhos. Vamos correr um pouquinho. A santidade no ministério levítico. A santidade exterior, primeiro ponto. Aos ministros do altar, o Senhor impôs uma série de restrições para que não viesse a comprometer o santo ministério. O sumo sacerdote, por exemplo, não podia desposar uma mulher que não fosse virgem. Até mesmo com respeito ao luto, deveria os ministros do altar ser precavidos e cuidadosos, tendo em vista que o emblema da santidade divina que estava sobre a classe sacerdotal de Israel, nenhum descendente de Levi poderia ser admitido no serviço divino se portasse alguma deficiência física. Tá? Segundo ponto, a santidade interior. O sumo sacerdote deveria portar uma lâmina de ouro que posta em sua mitra, trazia esta advertência: santidade ao Senhor. E eu quero aqui dar um ponto, só para a gente chegar, né, e concluindo já. O sumo sacerdote tinha as roupas que foram estabelecidas por Deus, a forma dele se vestir, como era a forma de cada roupa, e o sumo sacerdote, ele usava uma mitra, era como se fosse um boné, um chapéu, tá? Os irmãos entenderam a nossa linguagem hoje. Nesse chapéu ficava uma lâmina de ouro, e o ouro aqui fala de pureza. O ouro aqui, ele fala de não contaminação, porque o ouro ele era provado no fogo, ele era ali lapidado, e na testa do sacerdote na cabeça dele ficava essa mitra, e nessa testa ficava essa lâmina, e na lâmina estava escrito: santidade ao Senhor. Ou seja, todo o povo que se aproximasse do sacerdote e ele estivesse ali, o povo ia ver escrito em sua testa, naquela lâmina de ouro que simbolizava pureza, dizendo: santidade ao Senhor. Isso era algo que o povo via na vida do sacerdote, e aquilo refletia na sua vida. Quando ele lia, era como que estivesse falando com ele: você deve também ser santo. Aquele sacerdote era o símbolo da pureza, e o povo, ao ver, eles também tinham que refletir aquilo, porque o emblema era santidade ao Senhor. E o título da nossa lição é Santidade ao Senhor. E esse título da nossa lição, eu quero aplicar que ele não fique apenas no exterior, como antigamente o sacerdote, apenas de fora alguém vê, mas que ele fique embutido em nós. É a nossa prática diária, irmão. É o nosso compromisso, porque o compromisso está com Deus, não é com a religiosidade, mas é com a santificação, porque a palavra santo quer dizer separado, quer dizer cortado. E nós precisamos cortar os vínculos com os padrões desse mundo e nos separar exclusivamente para o Senhor. Que não possamos esperar isso apenas nos nossos obreiros, mas que isso possa refletir em nós, diariamente. A mulher, quando viu o profeta Eliseu, ela falou com seu marido e disse: vejo que este é um santo homem de Deus. Quando nós transitarmos, porque a santidade, irmão, não nos impede de pecar. Eu sou uma pessoa que às vezes sou muito ignorante com minha esposa, mas depois vou lá e peço perdão a ela. Estou sempre em comunhão com ela, mesmo com minha ignorância. Não me impede de ser santo.
A santidade não impede da natureza querer afluir em nós, mas ela impede, porque eu estava conversando com ele esses dias, eu já estou encerrando, com um irmão, sobre o que, se eu não me engano, Lutero falou, acerca disso, que um pássaro, nós não podemos impedir que um pássaro passe sobre nossa cabeça. É impossível alguém impedir. Alguém consegue? Ninguém consegue. Mas nós conseguimos impedir que ele pouse em nossa cabeça e faça um ninho. Ou seja, que o pecado, ele possa até passar. É quando você pensar que não, você já pensou mal de alguém, você já pensou alguma coisa, sei lá. Ele passou. Você não pode deixar que esse pecado entre e tenha domínio de você. Amém? Os irmãos, meditem nessa palavra. E eu creio que o Senhor falou o que Ele tinha de falar. Irmão, continua orando por mim, em nome de Jesus.